Imaginem só, acordar um dia e de repente o país inteiro muda. Completamente. Pois bem, parece ficção, não é? Mas foi exatamente isto que aconteceu em Inglaterra, num período que ficou conhecido como a restauração do rei Carlos II. A Inglaterra tinha passado por anos bastante rigorosos, quase cinzentos, sem rei, com muitas regras. Mas o país estava farto e pronto para uma viragem total. E essa viragem começou com o regresso de uma só pessoa. Ok, vamos a isso. Como é que este rei, Carlos II, conseguiu voltar do exílio e sentar-se no trono? Parece uma história de filme. A primeira coisa que temos de perceber é esta palavra, restauração. O que é que significa? Bem, é simples. Significa literalmente restaurar, ou seja, trazer de volta a monarquia. É que durante 11 anos a Inglaterra não teve rei. Foi uma república, governada pelo Parlamento. E agora, o rei ia voltar. E o mais incrível é que tudo aconteceu de forma super rápida e pacífica. O que é espantoso, porque a Inglaterra tinha acabado de sair de uma guerra civil horrível. Toda a gente estava à espera de mais problemas, mais lutas, mas o Carlos II foi muito esperto. Ele publicou um documento, a Declaração de Breda, onde prometia perdoar quase toda a gente que tinha lutado contra o pai dele. Foi uma jogada de mestre, porque acalmou logo os ânimos. E com o rei de volta, uau! Foi como se alguém ligasse o interruptor da cor e da diversão. A cultura inglesa simplesmente explodiu com uma energia completamente nova. Para se ter uma ideia da mudança, durante 18 longos anos, sob o governo anterior, uma das formas de entretenimento mais popular estava totalmente proibida. E o que era? O teatro. Sim, isso mesmo. Todos os teatros em Inglaterra tinham sido fechados. Qualquer tipo de espetáculo público era visto com maus olhos. Mas Carlos II adorava artes e espetáculos. Por isso, uma das primeiras coisas que fez foi reabrir os teatros. E isto deu início a uma autêntica explosão de criatividade. Pela primeira vez na história inglesa, as mulheres puderam ser atrizes. A moda também mudou radicalmente, perucas enormes, roupas super coloridas. E a corte do rei? Bem, tornou-se o sítio mais animado de Londres, cheio de festas e vida social. Mas atenção, não pensem que era só festa. Esta foi também uma época de avanços científicos incríveis. O rei deu o seu apoio oficial a um grupo de cientistas e pensadores e assim nasceu a Royal Society. Pensem nisto como os vingadores da ciência da altura. Tinha lá gente como o Isaac Newton, sim, o da maçã, e o Robert Boyle. Este apoio do rei foi fundamental e ajudou a fazer da Inglaterra um dos lugares mais importantes do mundo para a inovação e a descoberta científica. Tudo parecia ir de vento em popa, não é? Mas esta nova era, tão cheia de vida, estava prestes a enfrentar um desastre de proporções épicas. Tudo começou num sítio bastante vulgar. Uma padaria, em Padding Lane, em setembro de 1666. Um pequeno incêndio que ninguém controlou a tempo e que se transformaria num dos maiores pesadelos da história de Londres. E a escala da destruição é difícil de imaginar. O fogo ardeu durante 4 dias seguidos. Vejam só, 13.000 casas destruídas, 400 acres de cidade reduzidos a cinzas. Foi tão, mas tão grave, que o próprio rei Carlos II e o seu irmão foram para as ruas ajudar a combater as chamas. Dá para acreditar. Mas, como se costuma dizer, do mal pode vir o bem. Das cinzas deste desastre nasceu uma oportunidade única: reconstruir Londres de uma forma mais segura e moderna. Foi um projeto gigantesco que mudou completamente a aparência da cidade. E enquanto Londres se reerguia pedra por pedra, a influência da Inglaterra no resto do mundo também não parava de crescer. A Inglaterra estava a construir um império comercial. E como é que o controlavam isto tudo? Com leis muito espertas, como os atos de navegação. A regra era simples: todos os produtos que vinham das colónias, como o açúcar ou o tabaco, tinham de ser transportados em navios ingleses. Qual era o objetivo? Manter o dinheiro e a riqueza dentro da Inglaterra. E claro, com esse dinheiro, construíam uma marinha cada vez mais forte. Tudo isto mudou a vida das pessoas. Não foram só os edifícios que mudaram. Começaram a aparecer os primeiros cafés, que eram como as redes sociais da altura, lugares onde as pessoas iam para saber as notícias e debater ideias. Mais gente aprendeu a ler, porque havia mais panfletos e jornais, e uma nova classe de comerciantes ricos começou a ganhar poder. Foi nesta altura, aliás, que a Inglaterra capturou uma colónia holandesa e lhe mudou o nome para Nova York. A sociedade estava a ficar completamente diferente. Então, no final de tudo, depois de um reinado de 25 anos, o que é que ficou? Qual foi o legado deste rei que presenciou tanta, mas tanta mudança? Bem, ele ficou conhecido como o monarca alegre. E o nome diz tudo, não é? Adorava as artes, a ciência e a sua corte era sempre animada.
Era o oposto total da época cinzenta que tinha existido antes dele. Olhando para o balanço final, o seu reinado foi um sucesso em várias áreas. Na cultura, fez renascer o teatro. Na ciência, colocou a Inglaterra no mapa da inovação. Politicamente, conseguiu manter um equilíbrio difícil entre o seu poder e o do Parlamento. E a nível global, expandiu o império e fortaleceu a marinha. Resumindo, apesar dos desastres, deixou um país muito mais forte e dinâmico do que aquele que encontrou. E isto leva-nos a uma última reflexão. O grande incêndio de Londres foi, sem dúvida, uma tragédia horrível, mas ao forçar a reconstrução, acabou por criar uma cidade melhor, mais segura e mais moderna. E isto deixa-nos a pensar, será que por vezes um grande desastre pode, na verdade, acabar por ser um motor para o progresso?